Provérbios 19. Provérbios 19. Você vai abrir aí a sua Bíblia em Provérbios 19. Palavra de Deus, Provérbios 19, verso 21. Quem achou e diz um amém bem bonito. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vá para Jonas capítulo 1 agora. Livro de Jonas. Espírito Santo, que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial. Ministra a mim, ministra aos seus filhos. Fala conosco, Senhor, de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Jonas 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Diga graças a Deus. Que história, né, gente? A princípio eu quero dizer para você que eu não acredito em destino traçado. Eu não acredito em destino traçado. Eu acredito em destino criado. Embora também saiba que algumas coisas eu não explico e nem tenho a intenção de explicar, porque eu acredito que seria perca de tempo querermos explicar algumas coisas. Tem coisas que não se explicam. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, as coisas reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Tem coisas que não explicamos. Mas o fato é que eu acredito que o destino seja criado. Como que a gente cria o nosso destino?
Eu acredito que a gente comece a criar o nosso destino a partir do momento que a gente assume o nosso chamado. Fora daquilo que você foi chamado para fazer, você nunca será bem-sucedido. Isso em todas as áreas da vida. Não é só na área religiosa que eu estou falando. Eu estou falando de chamado. Não é só a área religiosa, mas o teu chamado. Nem todos têm o mesmo chamado. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados. E por que muitos chamados não são escolhidos? Porque eles não se adequam àquilo que a chamada exige da vida deles. Toda chamada exige algo. Toda chamada exige um comportamento. Toda chamada exige uma maneira de se ir, de se comportar, de caminhar. Enfim. Assuma o seu chamado para então criar o seu destino. Hoje eu acredito que Deus queira nos desafiar a assumirmos o destino que Ele nos propõe. O máximo que Deus faz conosco, o que Deus coloca diante de nós? As suas instruções. Deus coloca as suas instruções diante de nós para que a gente siga as suas instruções e uma vez seguindo as instruções, a gente obtenha uma vida abundante. Jesus veio para dar vida em abundância. E essa vida abundante vai se manifestando à medida que a gente vai se comprometendo com os ensinos dele. Eu estou vendo aqui essa noite gente de toda a faixa etária. Eu estou vendo gente de todas as idades aqui. E é muito importante que cada um de nós saiba disso. Que somos nós que criamos o nosso destino. Somos nós. Sabe? Hoje Deus nos desafia. Porque Ele nos propõe, a sua palavra, a sua voz estão ecoando no tempo a cada um de nós. Deus está falando conosco. Essa manhã aqui nós ouvimos uma palavra muito interessante aqui com o pastor Marcelo, falando sobre o olhar que fala. E ele falou sobre o olhar de Jesus que fala conosco, baseando-se com a vida de Pedro. Então veja, a Bíblia revela que nós temos desejos por muitas coisas. Mas quando perguntamos a Deus e ouvimos o seu conselho, muito daquilo que a gente pensa, a gente acaba abrindo mão. Por quê? Por causa desse verso que eu abri a minha mensagem. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o melhor de tudo não é ter muitos sonhos, mas é ter os sonhos que Deus quer que você tenha. É você ter os sonhos que você percebe que Deus aprova, que Deus quer que você tenha. É importante isso. É importante que a gente saiba disso. Os planos são do coração do homem. Mas o que vai prevalecer é o propósito que o Senhor Deus tem. Quando a gente assume propósitos que são nossos, mas não são de Deus, isso nos tira do foco que Deus queria que a gente tivesse. Quanta gente que eu escuto algumas coisas e eu fico pensando sobre isso. Pessoas que contam testemunhos de conquistas. E elas dizem, olha, foi Deus que me fez conquistar isso. E daqui a pouco aquela conquista tira ela da presença de Deus. Ô gente, eu jamais daria alguma coisa para o meu filho que fizesse com que ele se afastasse de mim. Eu jamais daria um presente para o meu filho para que ele se afastasse de mim. Tudo que eu vier a dar para o meu filho, eu darei no sentido de querer ele mais próximo de mim. De querer ele mais próximo a mim, de querer a sua companhia, porque todo pai quer a companhia do filho, assim como todo filho desejaria querer a companhia do pai ou da mãe. Então Deus não é diferente. Então os nossos planos às vezes nos confundem. Os nossos planos nos confundem. Volto a dizer, quando você assume coisas que são só suas e não são de Deus, os sonhos de Deus, eles não podem ser vividos sem ambições altas. Os sonhos de Deus são altos. Os sonhos de Deus são grandes. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos dos que os nossos.
O plano de Deus é mais alto que o teu, é mais alto que o meu. A maneira de Deus pensar é bem mais alta que o teu, é bem mais alta que o meu. E eu gosto do profeta Isaías, que ele diz, aliás, Jeremias diz assim, lá em Jeremias 29, os pensamentos de Deus ao teu respeito, é pensamentos de paz e de vida. Deus não pensa mal com respeito a nenhum de nós. Todo pensamento que Deus tem a respeito de você, é pensamentos de paz e de vida. Todo pensamento. Pastor, e por que acontecem coisas então chatas às vezes na nossa vida? Porque são processos para você aprender alguma coisa. Porque na maioria das vezes, a gente não aprende as coisas com as coisas fáceis da vida. A gente aprende as coisas com as coisas difíceis da vida. Deus não nos dá a partir das coisas que precisamos, mas a partir daquilo que Ele tem e quer. A gente tem que entender isso. É importante que a gente saiba disso. Portanto, não há nada de Deus para você que seja pequeno e que não cause impacto na sua própria vida. Tudo que Deus quer fazer por nós e para nós vai causar impacto entre nós. E eu li a história de Jonas, a experiência de Jonas, a gente pode extrair princípios tremendos para a nossa vida. Queridos, quando a pessoa não se adequa ao que Deus tem para ela, ela vive uma série de coisas que ela não precisava viver. O Jonas viveu coisas que ele não precisava viver. O Jonas aconteceu um monte de coisa na vida dele que não precisava acontecer. E na vida de muitas pessoas é assim. Nas nossas vidas acontecem coisas que não precisavam acontecer. E sabe por que muitas coisas que não eram para acontecer, acontecem nas nossas vidas? Porque nós somos teimosos. Nós somos teimosos, somos rebeldes. Há uma rebeldia dentro de cada um de nós aqui. Essa noite, você sabia disso? Você sabia que existe uma rebeldia dentro de você? Existe uma rebeldia dentro de mim? E você sabe que de vez em quando ela manifesta em você. Você sabe disso. Você não precisa falar, eu sei. Eu não preciso de revelação, eu sei. Às vezes a gente é rebelde. É rebelde por quê? É rebelde porque a gente quer fazer o nosso caminho. É rebelde porque a gente quer fazer aquilo que nos dá na telha. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero confundir você? Não. Eu quero que você entenda que a liberdade que o Senhor Deus confiou a você, ela precisa ser bem vivida. A liberdade que Deus confiou a nós, ela precisa ser bem vivida. Eu gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não usem da vossa liberdade para dar ocasião à vossa carne. Quando Paulo fala assim, olha, não usem da vossa liberdade para dar ocasião à vossa carne, o apóstolo Paulo está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer o seguinte, saibam usar a liberdade que eu dei a vocês, e não usem a liberdade que eu dei a vocês de qualquer maneira. Usem essa liberdade da melhor maneira possível. E o que é usar a liberdade da melhor maneira possível? É fazer aquilo que Deus aprova. É fazer aquilo que Deus aprova. É fazer aquilo que o Senhor Deus, Ele aprova, Ele não tem nada contra. O apóstolo Paulo, ele tinha uma percepção tremenda de Deus. E o apóstolo Paulo, com respeito à vontade de Deus, ele diz assim, gente, a vontade de Deus é boa, gente. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Você acha, quem não vai querer se envolver com algo que é bom, perfeito e agradável? Diz a verdade. Toda pessoa de bom senso, toda pessoa inteligente, toda pessoa que pensa um pouco, ela vai querer se envolver com o que é bom, com o que é agradável e com o que é perfeito. Porque aquilo que é bom não vai te fazer mal. Aquilo que é perfeito não vai te conduzir inconvenientemente. Aquilo que é agradável não vai deixar você triste porque é agradável. Por isso que Jesus diz, aquele que tem meus mandamentos e guarda eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado de meu Pai. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Sabe, dá para viver isso. Então Jonas, muitas coisas aconteceram na vida dele, por quê? Porque ele não se adequou ao que Deus queria para ele. Você está aberto em Jonas aí? A palavra de Deus começa dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas. Ou seja, a palavra de Deus veio a Jonas, como vem a nós. A palavra de Deus vem a você, a palavra de Deus vem a mim. E aí a gente vai ter que fazer duas coisas. Ou a gente foge do que Deus está dizendo, ou a gente abraça o que Deus está dizendo. Ou você foge ou você abraça.
Então, primeira coisa, para você criar um destino abençoado, atenda o seu chamado. Atenda o seu chamado. Ouça e obedeça à direção de Deus. Ouça e obedeça à direção de Deus. Um dia uma pessoa perguntou assim para mim: pastor Ronaldo, como que eu sei que Deus está me dirigindo? A Bíblia fala que a paz é o árbitro de Deus em nosso coração. A paz. Você tem paz para fazer? Ah, eu tenho, pastor, eu estou com uma paz muito grande no coração. Eu busquei a Deus, eu me orientei pelos conselhos de Deus, eu me orientei pelos princípios de Deus, e eu ouvi Deus falar comigo. Você tem paz? Tenho. Então, se você tem paz no seu coração, então, essa paz é um sinal de que Deus está contigo. Tem que ter paz. A Bíblia fala que o que não provém de fé é pecado. E a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Ora, se eu tenho fé, se eu tenho certeza, se eu tenho convicção, eu busquei a Deus para tudo isso, a paz que eu tenho no coração é um grande sinal de que Deus vai comigo. De que Deus vai me abençoar. De que Deus será comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas, ele entendeu o que Deus queria dele. E quando você entende o que Deus quer de você, quando você compreende o que Deus quer de você, e gente, deixa eu desmistificar isso. Entender o que Deus quer da gente não é um bicho de 7 cabeças. É só andar com Deus que você vai entender o que Deus quer de você. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Eu, como pastor, eu quero dizer isso para você, que você pode. Que você pode, que eu posso, que cada um de nós pode ter paz naquilo que vai realizar, ter direção de Deus naquilo que vai realizar. O ápice da nossa vida está onde? Está na vontade de Deus. O sucesso da nossa vida está em fazer a vontade que Deus tem para a nossa vida. E existe uma urgência no que Deus quer que a gente faça. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa. Então Deus disse a ele: vá depressa. A pressa de Deus em que você faça o que Ele te manda realizar. A pressa de Deus em que você comece a fazer algo com a tua vida que te alinhe aos propósitos de Deus. Que você se alinhe aos propósitos de Deus. Que você direcione sua vida aos propósitos de Deus. E quando você direciona a sua vida aos propósitos de Deus, o teu destino vai ser um destino abençoado. Porque aí sim você estará demonstrando que você está criando o teu destino. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, conversando com a Gabi, filha do Gilcé, a gente estava sentado numa mesma mesa. A Gabi é uma jovem de 17 anos, e eu estava conversando com ela, e eu falei do tema da mensagem para ela. Hoje à noite eu vou falar sobre isso, Gabi, meu coração está ardendo. Comecei a partilhar com ela lá. E aí eu falei para ela assim: sabe, Gabi, Gabi, eu poderia ter casado errado. Eu falei para ela: eu poderia ter casado errado, Gabi. Eu namorei uma moça que eu gostava muito dela, mas que eu tinha sinais e mais sinais de que aquele negócio não ia dar certo. Mas eu gostava dela. Mas eu não me deixei levar pela minha paixão. Eu não me deixei levar porque eu gostava dela. A Neuma sabe dessa história. Eu não me deixei levar. Todas as impressões que eu tinha com respeito àquela moça, se eu me casasse com ela, todas as impressões que eu tinha que poderia me acontecer, o cara que casou com ela viveu tudo isso. Viveu tudo que eu pensava. Eu poderia ter casado errado. Eu poderia ter comprometido o meu destino. Eu poderia ter comprometido o meu ministério. Então, jovem, você que está aqui, que não casou ainda, não comprometa a tua vida casando errado. Case certo. Tenha a pessoa certa. A pessoa certa não é a pessoa perfeita. Não é isso que eu estou dizendo. A pessoa certa é a pessoa que se adequará a você. E pastor, como que começa esse processo para ser certo? Ela tem que ter a mesma fé que você. Amém? Nem amém saiu já. Amém ou não amém? Tem que ter a mesma fé que você. O pastor, o senhor já namorou alguém que não tinha a mesma fé que você? Eu não estou aqui para compartilhar só erro, não. Eu namorei uma moça que não tinha a mesma fé que eu.
Namorei. Eu namorei uma moça que não tinha a mesma fé que eu era líder de jovens. Você imagina só, o pastor Joel me comeu vivo. O pastor Joel era o meu pastor. E ele me comeu vivo. Chegou em mim e falou: o que é isso, rapaz? Você não pode entrar numa dessas, você é homem de Deus. Me deu uma dura. E eu fiquei quieto ouvindo, mas eu estava apaixonado pela moça. Foi 1 mês de paixonite. 1 mês. A moça queria ir para os bailes, eu queria ir para a igreja. A moça queria ir para as baladas, eu queria estar no culto. Durou 1 mês. E eu terminei o namoro dizendo: você seria uma crentinha tão bonita. Mas ela não quis se converter. E terminei o meu namoro. Porque eu sabia que não estava certo. Ei, a gente sabe ou não sabe quando está errado? Sabe ou não sabe? Sabe, claro que sabe. Pode fazer uma cara de sonso para mim, mas você sabe. Você sabe que está errado. Você sabe que não está certo. Então tudo começa na mesma fé. Eu tenho um amigo, crente em Jesus, que podia ter comprometido a sua vida também. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele sabe que eu estou falando dele. Esse rapaz namorou uma moça que também não era muito crente não. Ela tinha jeito de crente, mas não era de Jesus não. Ela tinha jeito de quem era de Jesus, mas não era. Você sabia que tem gente que parece ser de Jesus, mas não é? Esse é o crente denorex. Parece, mas não é. Parece, mas não é. E esse rapaz começou a namorar essa menina. Era uma moça bonita. Até por isso ele namorou com ela. Chegou uma altura do namoro que a menina falou para ele: vamos para o motel? E ele falou: não, eu não vou para o motel, eu sou de Deus. Não, você é de Deus e você não é homem. Eu falei: eu sou homem e sou de Deus. Eu sou homem de Deus. Pronto. E ele não saiu com essa moça. E esse namoro acabou terminando depois disso. Porque foi uma proposta indecente para quem é filho de Deus. E esse rapaz, se ele atendesse esse chamado, se ele atendesse esse convite, ele iria atender mais um convite, mais outro convite, mais outro convite, e poderia comprometer o teu destino, a sua história. E esse rapaz disse não. Hoje esse rapaz está casado com uma mulher de Deus, tem filhos maravilhosos, está na presença de Deus, e é servo de Deus até hoje. Sabe por quê? Porque não comprometeu o destino dele. Qualquer um de nós aqui pode comprometer a vida, assim, ó, no estalar de dedos. Qualquer um de nós aqui pode comprometer. Jonas comprometeu, sabe por quê? Porque Jonas não ouviu o que Deus tinha para ele. Quando a gente não ouve o que Deus tem para a gente compromete a vida. A gente compromete o futuro e depois não vai ficar achando culpado, não. O pastor, a igreja, os irmãos, e não tem culpado. O culpado da nossa história somos nós. Nós somos os culpados da nossa história. Sabe? Ouça e obedeça à direção de Deus. Paulo diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Não há a mínima possibilidade de você assumir o seu destino, de você ter um destino abençoado, se você não ouvir e se comprometer com Deus. Quando você ouve e se compromete com o que Deus tem, você protege a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem tem o temor de Deus obterá sabedoria. Sabedoria vai te guiar, sabedoria vai te dirigir. Obediência é requisito fundamental para se chegar no lugar que Deus já determinou que você vai chegar. Jonas, o que ele fez? Jonas ouve tudo que Deus tem para ele. Deus diz, Deus é claro, Deus coloca um outdoor na frente dele e diz para ele: vai depressa e prega na grande cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas o que Jonas fez? Jonas foge. Ele foge da presença do Senhor. E aí ele paga a passagem para quê? Para ir para outro lugar. Então, para você criar um destino abençoado, ouça e obedeça o que Deus tem para você. Para você também criar um destino abençoado, eu quero dizer para você que é necessário que você se perceba. Jonas 1, verso 10 ao verso 12 diz assim, ó: então os homens ficaram apavorados e perguntaram:
o que foi que você fez? Os homens perguntaram para Jonas assim, o que foi que você fez? E aí Jonas começa a falar o que ele fez. Sabe o que acontece com Jonas? Jonas reconhece o erro dele. Se você quer ter uma vida abençoada, passa a reconhecer o teu erro. Reconhecer o erro dos outros é fácil. Saber que os outros estão errando é fácil. A maior dificuldade é a gente se observar, é você se observar, é você se enxergar, é você se ver, é você se olhar. É difícil, não é simples. É mais simples falar e é mais difícil fazer. Não foram as pessoas que jogaram Jonas no mar, mas foi ele que entrou no barco errado. Interessante, gente, que o Jonas, e aqui a gente aprende uma outra coisa, cuidado para não trazer Jonas para a tua vida, cuidado para não trazer Jonas para a tua casa, cuidado para não trazer Jonas para o teu ministério, cuidado para não trazer Jonas para andar junto com você. Se você ficar andando com Jonas, vai ter tempestade na sua vida. Se você ficar andando com Jonas, você vai se dar mal. Porque Jonas é aquele que fica fugindo da presença de Deus, fica fugindo do que Deus tem para a vida dele. E mais, eu digo mais aqui, ó, enquanto você fugir dos propósitos de Deus, você nunca vai se realizar. Nunca. Irmãos, eu conversei com uma moça de 48 anos há semanas atrás. Uma moça que ainda não se acertou em todas as áreas da vida. E sabe o que ela me disse com lágrimas nos olhos? Pastor, eu fugi de Deus a minha vida inteira. O pior, pastor, eu continuo fugindo. E eu falei para ela, minha filha, está na hora de você tomar juízo. Está na hora de você se acertar. Está na hora de você reconhecer. Está na hora de você entender que o seu destino não é Tarsis, o teu destino é Nínive. Está na hora de você saber que o teu destino é Nínive, é lá que você vai ter sucesso, é lá que você vai ver vidas convertidas, é lá que você vai ver gente se curvar ao altar de Deus, é lá que você vai desenvolver tua vida, é lá que você vai prosperar. Não é em Tarsis. Tarsis é o lugar da tempestade. Tarsis é o caminho da aflição. Tarsis é o caminho da dor. Tarsis é o caminho da angústia. Isso é Tarsis. Não vá para Tarsis, vá para Nínive. Obedeça ao Senhor. Obedeça a Ele. Você não é uma vítima do que as pessoas fizeram ou o que a vida lhe proporcionou. Ninguém coloca a gente aonde a gente está, gente. Ninguém. É a gente que vai criando o caminho da gente. Você tem que entender que Deus, Ele te dá todas as instruções, Deus te dá todas as ferramentas. Nós não podemos decidir o que a vida nos trará, mas nós podemos escolher o que vamos fazer com o que a vida vai nos entregar. O que nós vamos fazer? Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. Quando Jonas saiu da embarcação, caiu no mar, parou a tempestade. Olha que milagre, hein, gente? Milagre. Foi tirar Jonas do barco, a tempestade acabou. Talvez essa seja a razão da vida de muitas pessoas. É claro que esta noite não. Eu sempre gosto de frisar isso. É claro que esta noite não. Quando estamos deslocados do nosso destino, causamos tempestade na vida de outras pessoas. Quando você está deslocado, quando você não está sendo aquilo que Deus deseja que você seja, quando você não está atendendo ao chamado que o Senhor Deus tem para a sua vida, onde você está, você acaba causando problemas, dificuldades. E a gente precisa entender uma coisa, sabe, gente? Às vezes, a gente vai vendo situações na vida, né? E a gente entende que há momentos, quando Deus tira alguém da nossa vida, a gente não entende que muita gente que sai da nossa vida é livramento de Deus. A gente não entende. Tem muita gente que sai da nossa vida que é livramento. E tem gente que Deus coloca que é proteção. Tem gente que Deus coloca para te proteger. Tem gente que Deus coloca para ser bênção. Tem gente que Deus coloca para motivar, para estimular, para abençoar você, para fazer você crescer em Deus. E você tem que perceber quem são essas pessoas.
E você tem que perceber também que tem pessoas que Deus tem que tirar da nossa vida, porque elas estão sendo Jonas para nós, elas estão nos afastando dos propósitos de Deus. E essas pessoas a gente tem que tomar cuidado. Então, para que você crie um destino abençoado, reconheça os seus erros. Reconheça os seus erros. Jonas falou: eu sou o culpado. É por causa de mim que está acontecendo esse negócio todo aqui. Eu não estou obedecendo ao Senhor, eu estou em desobediência. Deus me mandou fazer isso, eu estou fazendo diferente. Deus mandou eu ir para Nínive, eu estou indo para Tarsis. Deus, Ele foi claro comigo, mas eu não o obedeci. E sabe o que os homens fizeram? Eles fizeram uma oração para Deus: Deus, nos perdoa, a gente vai jogar esse homem no mar, ele vai morrer. Nos perdoa, Senhor, não pesa a tua mão sobre nós se ele morrer, não. Eles estavam com mais temor de Deus do que Jonas. Às vezes o ímpio está tendo mais temor de Deus que muito crente. Você sabia disso? Eles invocavam vários outros deuses, mas eles estavam com mais temor do que Jonas. E aí quando eles eles que perguntaram para Jonas, gente, perceba isso. Perguntaram: Jonas, o que a gente vai fazer com você já que você está errado? Olha a ideia do Jonas: me joga aí na água, me joga no mar aí. O Jonas achava que ia morrer. O Jonas achava que ia morrer. Bom, vamos jogar no mar, vamos morrer afogado e paciência. Era o que ele achava. Um dia eu ouvi um pastor falando que nem o diabo tem um servo tão duro como Jonas. Só Deus para ter um servo assim. Jonas era duro, gente. Pensa num profeta duro de coração. Era Jonas. Não só por isso. Jonas aqui, ó, você lê isso daqui, ó, são 4 capítulos, pequenininho. Você lê em 5 minutos. Jonas era um profeta duro. O Jonas falou: me joga no mar. Jogaram no mar. Quietude. Os homens do barco ficaram tão encantados que fizeram um sacrifício ao Senhor. Fizeram um sacrifício para Deus. Deus aceita o nosso sacrifício. E aí Jonas vai para o mar. Mas Jonas, ele fez uma coisa bacana. Ele reconheceu o erro dele. Ei, quanto tempo você demora para reconhecer que você está errado? Quanto tempo você demora para você reconhecer o teu erro? Quanto tempo? Dias? Semanas? Anos? Quanto maior for a sua demora, maior será o seu deserto. Quanto maior for a sua demora em reconhecer os seus erros, maior será o seu calvário. Será maior. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Deus só trata com gente que reconhece. Aquele que reconhece. Então você cria um destino abençoado à medida que você reconhece os seus erros, porque a gente erra. Erra ou não erra? Erra ou não erra, gente? Erra. Talvez você esteja errado aqui hoje, me ouvindo. Tem um caminho aí que só Deus sabe, que você sabe que precisa mudar isso, que você sabe que precisa acertar, que você sabe que precisa reconhecer. Quem sabe? Quem sabe? Nós erramos. O problema para Deus não é a gente errar. Deus sabe que a gente erra, gente. Claro que Deus sabe. Você acha que Deus tem uma expectativa errada quanto a você? Você acha que Deus, quando chamou você, Ele tinha uma expectativa que você seria perfeito? Claro que não. Deus não é bobo que nem a gente, não. É a gente que tem essa expectativa com os outros. A gente cria uma expectativa tão errada das pessoas que depois a gente fica frustrada com elas. Agora Deus não. Deus não cria expectativas exageradas com respeito a mim e a você, não. Ele sabe que a gente vai pisar na bola. Um dia perguntaram para mim: pastor, por que então que Deus foi tão duro com Saul e não foi tão duro com Davi? Na verdade, Deus foi duro com os dois. Só que foram pecados diferentes. O Saul, ele feriu a autoridade de Deus. E se tem uma coisa que Deus não tolera, é ferir a sua autoridade. Deus não tolera gente que fere a sua autoridade. O Davi, ele não feriu a autoridade de Deus. O Davi feriu a santidade de Deus. E Deus sabe que todo ser humano vai ferir sua santidade.
E não pense você que a gente fere a santidade de Deus com pecados grotescos. A gente fere a santidade de Deus com pequenas coisas dentro do coração da gente. Tipo o quê, pastor? Tipo mágoa. Tipo rancor, ressentimento, falta de perdão. Essas coisas ferem a santidade de Deus. Ao ponto de Jesus falar assim: se não perdoardes aos homens os vossos pecados, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Foi Jesus que disse. E se Jesus disse, tem peso. Então guarda teu coração. Guarda a tua vida. Para criar um destino abençoado, você precisa entender que você erra. E reconhecer logo. Quando a gente reconhece logo o nosso erro, gente, a briga para, a contenda termina. Tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Somos difíceis. Para que você tenha também um destino abençoado, entenda o tempo. Veja o verso 17 de Jonas 1. A Bíblia fala que, no verso 1, dentro que Deus preparou um grande peixe, verso 17, 1:17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Para você criar um destino abençoado, você tem que entender o tempo. E dentro do tempo, há uma palavra difícil da gente compreender, que se chama processo. Ninguém gosta de processo. Eu não gosto. Confesso para você que eu não gosto. Embora saiba que o processo é necessário. Porque é o processo que prepara você. São os processos que qualificam você. Sabe, Deus prepara o quê? Um grande peixe. E esse grande peixe engole Jonas. Jonas cai no mar para morrer. E Deus prepara um grande peixe. Mas eu quero dizer para você, e é bom que a gente aprenda com a história de Jonas, que não é necessário que a gente vá para o ventre de um grande peixe para que a gente aprenda alguma coisa. É necessário? É necessário que você fique 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe? É necessário que você fique 3 dias e 3 noites numa situação insustentável para que você aprenda alguma coisa? Ei, vamos ser inteligentes. Nós não precisamos disso, ou precisamos? Não precisamos. Claro que não. Mas tem gente que insiste em querer ficar no mesmo peixe que Jonas ficou. E aí a pessoa vai comprometendo o destino dela. E eu tenho compreendido que, embora a gente não queira, mas às vezes é melhor Deus permitir um processo desse, para não permitir que você fique em coisa pior. Aquilo que é ruim podia ter sido pior. E na vida do Jonas, aquilo que foi ruim, esses 3 dias lá no peixe, podia ter sido pior. Mas lá no ventre do peixe, e eu chamo esse peixe aqui de o casulo de Deus, foi ali que Deus começou a transformar Jonas. Foi ali que Deus começou a transformar Jonas. E é nesses lugares que Deus começa a tratar com a gente. Gente, Deus não precisa de processos para nos dar algo. Somos nós que precisamos de processos para receber. Deus não precisa de processos para dar nada para a gente. Ele pode dar. Só que Deus, Ele prefere que você passe pelo processo, para que você esteja apto para receber o que Ele está dando. Eu me lembro do meu chamado ministerial, eu chorei muito, porque eu queria sempre antecipar as coisas da minha vida. Eu sempre quis antecipar as coisas na minha vida. Eu vim crescendo ansioso por natureza. Hoje eu melhorei muito. Mas eu não estou 100% resolvido com isso. Mas eu melhorei muito. Mas eu me lembro que a minha ansiedade me fazia mal. Porque a minha ansiedade me deixava desesperado para ver as coisas acontecerem rápido na minha vida. E para mim, nem tudo foi tão rápido. Houveram coisas que demoraram para acontecer na minha vida. Hoje eu confesso para você que eu compreendo que muito da demora que eu vivi, eu chamo de processos que Deus estava usando que na hora eu não entendia. E quando os processos estão acontecendo, a gente não entende. Nós temos o costume de nos rebelarmos com os processos. Só que são processos que vão amadurecendo a gente. E Jonas fica lá 3 dias e 3 noites, dentro do peixe.
Eu pergunto para você, o que você faz quando esses momentos difíceis chegam à sua vida? Se você não tomar cuidado, você compromete o teu destino por causa das horas difíceis. Há pessoas que na hora difícil, ele sai chutando o balde, sai jogando tudo para o alto. Você não tem que jogar tudo para o alto quando a dificuldade chega. Você não precisa romper com os seus valores quando a dificuldade chega. Você não precisa. Eu dei o exemplo aqui de um rapaz que me escreveu, tão chateado com a vida, tão chateado, dizendo para mim que ele tinha sido muito fiel e que nada tinha acontecido na vida dele. E eu me preocupei com ele, respondi esse rapaz biblicamente, conversei com ele por WhatsApp. Graças a Deus agora ele recebeu uma motivação, um aconselhamento, ele já está melhor. E é isso mesmo, a Bíblia diz: um ao outro ajudou, é o seu próximo diga, seja forte. É esse cuidado que a gente tem que dar um para o outro. A gente não pode ser egoísta no nosso cristianismo, discípulo egoísta. Todo discípulo tem que ser um discipulador. Todo discípulo tem que ser um discipulador. Você tem que se preocupar com alguém, você tem que ter alguém que você possa ajudar. Você tem que procurar alguém. Quem é que precisa da tua ajuda? Se coloca do lado dele e ajuda essa pessoa a crescer na fé. Isso faz parte. Isso é de Deus para a nossa vida. Então, para criar um destino abençoado, respeite o processo de Deus em sua vida. Respeite esse processo. Entenda que faz parte do processo. Tem uma moça aqui dessa igreja, eu não vou dizer, gente, tudo que eu estou te falando, há um nível de experiências que eu tenho visto aqui. E esta moça sempre foi uma moça de Deus no nosso meio. Moça de Deus. Em todo o tempo que eu conheci essa moça, ela está há 20 anos na igreja, desde o começo dela. Ela começou ainda menina, jovem. E eu vi essa menina gostar de 2 rapazes na igreja. Os 2 rapazes que essa moça gostou, nenhum desses relacionamentos deu certo. E eu percebia que ela ficava muito frustrada com isso, muito chateada, muito triste. Mas eu nunca vi essa menina abandonar o posto dela. Eu nunca vi essa menina sair do lugar que Deus havia colocado ela. Eu nunca vi essa menina negociar o chamado dela porque algum namoro não deu certo. Eu nunca vi. Porque a tendência de todos nós é quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente simplesmente quer virar as costas para Deus, virar as costas para o que a gente faz para Deus e seguir a nossa vida achando que não está valendo a pena fazer o que fazemos para Deus. E essa menina ficou firme no posto dela. Aí de repente essa moça, entra um rapaz na igreja, novo na igreja, que era amigo dela lá de infância. Esse rapaz entra na igreja, começa a frequentar a igreja, os 2 começam a se gostar, os 2 começam a namorar, ela se casa, constitui família, tem filhos lindos, e ela continua no posto que ela sempre esteve, continua servindo ao Senhor no mesmo lugar que ela chegou. Era o processo que ela tinha que viver. E Deus preparou o melhor para ela. Todas as vezes que a gente quer acelerar as coisas na nossa vida, acelerar, eu sei do que eu estou falando. Todas as vezes que você quer acelerar demais, eu não estou dizendo que você tem que ser também acomodado, não é isso. Não entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou motivando ninguém aqui a ser acomodado. Eu estou motivando você a buscar a direção de Deus para a tua vida. Amém? Amém ou não amém? Eu estou motivando você a buscar a direção de Deus para a tua vida. Mas todas as vezes que a gente quer acelerar os processos de Deus na vida, todas as vezes que você quer acelerar as promessas de Deus para a sua vida, você cria problema para você. Cria problema. Não queira acelerar as coisas. Acelerar demais. Nem de mais, nem de menos. Vai na tua velocidade. Vai na pegada que você sabe que vai dar certo. Sabe, irmãos, é assim que a vida é. Sabe, é assim que a vida vai. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo 2, verso 1. De dentro do peixe, Jonas ora ao Senhor. De dentro do grande peixe, Jonas se arrepende. É aqui que está, é aqui que eu aprendo. Porque o erro de Jonas tem que me ensinar alguma coisa. Ele precisou ir para o ventre do peixe para se arrepender, minha gente. Ele precisou ir para o fundo do poço para perceber que ele tinha que mudar a vida dele, que ele tinha que mudar a trajetória de vida, que ele tinha que mudar o rumo da vida dele. Gente, é isso que eu fico pensando. Será que é necessário eu ir para o fundo do poço para querer mudar o meu, sabe,
o meu trajeto? Será que é preciso eu perceber que eu tenho que mudar de caminho, que eu tenho que mudar de atitude lá no ventre do grande peixe, lá no fundo do poço? Será? Eu não preciso disso. Então, para que você crie um destino abençoado, respeite o processo de Deus. Jonas, tudo bem, ele demorou para entender as coisas. Deus teve misericórdia dele e deu 3 dias e 3 noites para ele se arrepender dentro do grande peixe. Mas ele se arrependeu. É melhor Deus preparar um peixe para você se arrepender do que você morrer perdido. Não é verdade? Não é melhor? É melhor que seja assim, por mais difícil que seja. Deserto, gente. Deserto não é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de oração e de quebrantamento. Deserto é lugar de oração e de quebrantamento. A gente precisa respeitar o que Deus está fazendo. Quando a gente não respeita o que Deus está fazendo, às vezes a gente reclama de coisas. Por que não acontece? E se tivesse acontecendo? Você tem capacidade de sustentar o que você está querendo que aconteça? Você tem capacidade de gerenciar o que você está querendo que aconteça na tua vida? Sabe, Deus está lhe transformando antes de mudar aquilo que te acontece. Acredita nisso, creia nisso. Para criar um destino abençoado, se arrependa. Comece a se arrepender. E arrependimento aqui eu quero levar ele para o sentido de começar novamente. Hoje nós ouvimos aqui de manhã sobre Pedro, que teve que começar novamente. Ele havia negado Jesus 3 vezes. E aí Pedro se arrepende e começa novamente o ministério dele. Talvez você aqui, você esteja tão enlaçado com algumas coisas na vida, você esteja tão preso a algumas coisas na vida. Talvez hajam pessoas aqui que estejam numa teia de aranha. Você está preso nessa situação. Você está embaraçado com tudo que você está vivendo. Você está embaraçado. Você sabe que não é certo, mas você está fazendo. Você sabe que não vale a pena, mas você está ali. Você sabe que não deve pensar, mas você está pensando. Você sabe que não deve fazer, mas você está fazendo. Você está preso. Você está preso aí. Você está preso, presa. E você precisa se desvencilhar disso, como diz Hebreus. Você tem que se desvencilhar. Você tem que deixando todo o embaraço. Deixando todo o embaraço. Você está embaraçado com tudo que você está vivendo. E você precisa se arrepender. E retomar o caminho que Deus tem para você. Jonas, lá no grande peixe, diz aqui, verso 2 do capítulo 2. E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e Ele ouviu o meu clamor. Então Jonas teve que reiniciar, começar novamente. O arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo na nossa vida. Se arrepender. Eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo de ter feito aquilo. Senhor, eu me arrependo e eu quero recomeçar a minha vida. E aí você recomeça. Você vai em frente. Então, para você ter um destino abençoado, se arrependa de tudo aquilo que te embaraça. Se hoje você está dentro de um grande peixe, se hoje você diz: olha, pastor, eu estou no ventre de um grande peixe, ou talvez você esteja num barco e a tempestade está batendo no seu barco, por favor, não desista daquilo que Deus chamou você para fazer. O que Deus chamou você para fazer? O que Deus chamou você para fazer? Não importa o que Deus chamou, não importa o que seja que Deus chamou você para fazer. Deus não vai chamar você para uma fria. Diga: Deus não chama ninguém para uma fria. Guarda isso que você está ouvindo. Deus não chama ninguém para uma fria. Eu falei isso ontem à noite pregando na igreja lá. Se o cara diz assim: ó, Deus me chamou para uma fria, não foi Deus que chamou ele, não, foi o diabo. Que é o diabo que chama o homem para uma fria. Foi o diabo. Deus não chama ninguém para uma fria, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, se você se percebe dessa maneira, não desista do que Deus chamou você para fazer. E na reta final aqui da minha fala com vocês, para você criar um destino abençoado, não se esqueça e não desista
das promessas de Deus para a sua vida. Jonas, eu quero você em Nínive ainda. A princípio, Jonas, você não me ouviu. A princípio, Jonas, você preferiu fugir de mim. A princípio, Jonas, você quis fazer o que eu não aprovava. A princípio, Jonas, você foi o causador da desgraça na vida daquela embarcação. A princípio, Jonas, você fez uma série de coisas que não devia fazer. Mas olha, você se arrependeu, você reconheceu. E eu quero dizer para você que eu ainda tenho propósitos para a sua vida. E eu quero que você vá para Nínive. Porque a tendência de nós aqui hoje, é de acharmos que porque a gente fez algo que envergonhou o nome de Deus, Deus não tem mais propósitos para a gente. Mas Deus continua tendo propósito para a sua vida, viu? A igreja, alguém um dia disse assim, que o único exército que mata os seus soldados feridos é a igreja. Que o único exército que mata os seus soldados feridos é a igreja. Eu ouvi isso numa reunião de pastores. Ouvindo Luiz Hermílio pregar em determinado lugar, Luiz Hermílio repete a mesma frase. E ele estava cheio da unção de Deus quando ele disse isso. Soldados feridos são para ser tratados. Soldados feridos são para ser cuidados. A gente não pode falar de graça e não manifestar graça. Deus, Ele é o Deus de toda graça. Não estou fazendo apologia a vivermos errado. Eu estou fazendo uma apologia a curarmos os que erraram. O bom samaritano, ele deu um banho de graça no levita e no sacerdote. Ele deu um banho de misericórdia naqueles que estavam imbuídos de autoridade no clero religioso, que eram os sacerdotes e os levitas. E o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e o bom samaritano, que não conhecia a Deus, cuidou do homem ferido, colocou ele numa estalagem, deitou azeite, deitou vinho, pagou pelos dias que ele ficou hospedado, e disse ainda ao dono da hotelaria: se ficar mais dias, quando eu voltar aqui, eu vou pagar por ele. Coração. Para criar um destino abençoado, você não pode desistir das promessas de Deus. O filho pródigo, eu podia falar de outros exemplos. Aquele menino, ele comprometeu o seu destino. Ele viveu coisas que não precisaria viver. Mas ele se arrependeu e quando ele voltou, o pai coloca ali um anel no dedo, o pai coloca sandália nos pés, o pai coloca uma roupa nova nele, o pai mata um novilho, o pai faz uma festa, porque aquele filho estava morto e ele reviveu. E o filho mais velho ficou irritado com tudo aquilo. A gente vê homens que nasceram para brilhar. Sansão nasceu para brilhar. E o que comprometeu a vida de Sansão? O colo de Dalila. O colo de Dalila comprometeu o destino de Sansão. Um homem que nasceu para brilhar, pequeno sol, nasceu para brilhar. Ele termina a vida dele como? Termina a vida dele cego dos olhos, na corte dos inimigos de Deus, animando festa de ímpio. Ali ele morre e faz uma oração e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E se agarra às colunas daquele templo e derruba aquele lugar, e ele mata mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Deus teve misericórdia de Sansão. Mas Sansão viveu o que não precisava viver. Um homem chamado Saul comprometeu a sua vida, comprometeu o seu destino. Por quê? Tudo porque não soube quem ele era. Quis fazer coisas que Deus não habilitou ele a fazer. Quis oferecer sacrifícios no lugar de Samuel. Desobedeceu ao Senhor com respeito ao inimigo que ele devia fazer algo. Ele desrespeita e ele perde o reinado. E o pior, ele ouve uma das frases piores na Bíblia, no meu ponto de vista. Qual foi essa frase? O teu reino seria confirmado hoje. A tua bênção chegaria hoje. A tua conquista chegaria hoje.
Mas porque você me desobedeceu, o reino está sendo tirado de ti, está sendo dado a um segundo o meu coração. Triste isso. A gente vê Davi, que viveu situações que não devia viver também, mas que se arrependeu no meio do caminho, que compôs o Salmo 51 e disse: Deus, restitui-me a alegria da sua salvação, tem misericórdia de mim, eu pequei, e em pecado me concebeu minha mãe, restitui em mim a alegria da sua salvação, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, e Deus reconstrói a vida de Davi. E eu pergunto para você que está aqui, essa noite, você precisa assumir o teu destino. Você tem que entender que a tua vida não foi feita para dar errado. A tua vida foi feita para dar certo. Você tem que entender que as promessas de Deus não terminaram na sua vida. Não terminaram na sua vida. As promessas de Deus na minha vida, na sua vida, eu quero declarar por fé que elas são sementes que nunca vão morrer. Que elas vão produzir fruto. Eu estou vendo muitos jovens aqui. Jovem, não comprometa a sua vida. Não comprometa a tua história. Não comprometa a sua história com tentações. Eu sei o que é ser tentado e eu passei por muitas delas. E eu, com todas as minhas deficiências, eu consegui. Com todas as minhas fraquezas, eu consegui. E eu estou aos pés do Senhor desde os meus 15 anos. Eu consegui. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se eu conseguir ficar firme, você vai conseguir ficar firme. Eu tive muitas oportunidades. Eu já tive a oportunidade de adulterar. Eu já tive a oportunidade de trair minha mulher. Eu já tive a oportunidade de trair meus amigos. Eu já tive a oportunidade de ser desleal. Eu já tive muitas oportunidades na minha vida, assim como você teve. Só que eu tenho que saber qual é o destino que eu quero. Como que eu quero terminar a minha vida. Eu descobri uma coisa, gente. Melhor do que começar é terminar. Você pode ter começado mal, mas você pode terminar bem. E eu quero terminar bem. E eu tenho pedido a Deus: Deus, guarda o meu coração. Porque as coisas começam a acontecer aqui dentro primeiro, para depois se manifestar na vida. As coisas não acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora. E se você não cuidar direitinho do teu coração, você vai ver onde você vai parar. Por isso que toda erva daninha tem que ser tirada do coração da gente. Irmãos, eu vou confessar um segredo que eu tenho, se é que posso chamar de segredo. E se for, não vai ser mais. Eu não deixo permanecer coisa ruim no meu coração. Eu não deixo permanecer coisa ruim no meu coração. Não deixo. Todas as vezes que nasce, pode nascer coisa ruim dentro do coração de todos nós aqui. Um sentimento ruim. Um sentimento que você lá no fundo sabe: eu não posso conviver com isso, vai me matar. E eu tenho que tratar com esses momentos na minha vida. Sabe que eu tenho muito cuidado da minha vida? São sentimentos que nascem com relacionamentos. E eu trato disso. Eu luto contra isso. Sabe por quê? Porque o que pode interferir muito na nossa vida é aquilo que Deus vê dentro da gente.